Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o oitavo e último episódio de O Gabinete de Curiosidades, que é intitulado O Murmúrio. E olha, vou falar pra vocês, esse foi o meu episódio favorito. Eu acho ele extremamente emocionante como construção, mas eu vou falar sobre os detalhes dele e o porquê que eu gostei tanto assim. Lembrando vocês que eu falei de cada um dos episódios, tem uma playlist fixada aqui no canal, então não deixa de conferir os vídeos anteriores dos episódios anteriores também. E lógico, pra não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, nesse episódio a gente acompanha a história do Edgar e da Nancy, que eles são especialistas em pássaros, mas que eles estão fazendo um estudo sobre os piuritos. Só que o casal, ele passou por uma perda muito grande na sua família com a perda da Ava, que era a sua recém-nascida, e ela morreu sem eles ao menos saberem, e por conta disso eles também se afundaram aí de trabalho. E em meio de uma dessas viagens de trabalho, a Nancy acaba se deparando com a história da casa, e o episódio ele faz uma grande alegoria ao luto e à depressão da perda dela. E esse episódio ele é dirigido pela Jennifer Kent, que eu acho extremamente importante, principalmente pelo contexto que o episódio traz, até porque a Nancy ela faz um paralelo com a moça ali da casa, então é extremamente importante trazer uma perspectiva, um olhar feminino. Esse episódio ele é uma história original do Del Toro, e ele entra naqueles episódios que eu tinha falado que fala muito sobre sentimentos humanos e faz toda uma alegoria para trazer esses sentimentos. E como eu falei aqui, né, esse episódio ele demonstra o luto e a depressão da Nancy, principalmente. Lógico, o Edgar também estava sofrendo com a perda ali da filha, mas a jornada do que a gente vê e as coisas que acontecem na casa são uma alegoria para a superação do luto da Nancy. Pra gente entender toda essa alegoria que eu falei da depressão e também da aceitação do pós-luto, né, é muito válido a gente retornar alguns aspectos e entender os paralelos que o episódio faz. Logo de início, né, a gente conhece esse casal e aí a gente vê que eles são especialistas em pássaros, eles falam bastante sobre a movimentação desse pássaro específico, que é o piurito, e eles também falam que essa movimentação acaba afastando alguns predadores. E é interessante também trazer o contexto que o Del Toro fala no início do episódio, porque ele fala que em algumas culturas antigas acreditavam que os pássaros levavam nossas angústias aos deuses quando andavam em bando. E ele também traz um outro significado que é bastante importante, que ele fala que os murmúrios, que é essa movimentação, também é uma voz, uma prece proferida no escuro quando achamos que tudo tá perdido. E isso vai falar exatamente sobre a nossa protagonista, a Nancy, que estava completamente perdida depois da perda da Ava. E aqui nesse episódio, no momento ali da apresentação, né, a gente já vê que tinha algo errado com o casal, mas a gente vai ter a compreensão total quando eles vão para casa, porque eles começam a discutir um pouco mais a relação, conforme a Nancy ela vai descobrindo o que aconteceu naquela casa, mas a gente descobre no final das contas que eles perderam a filha recém-nascida. E aí quando eles têm a principal discussão do episódio, o marido fala que ele estava bravo, que ele estava de coração partido e que ele não conseguia entender como que ela se envolvia tanto com as coisas da casa, com os mortos, e ele fala que ele não entende por que ela não chorou com a morte da própria filha, sendo que ela tá com todo esse envolvimento e se preocupando muito com a história ali da casa e com aquela família. E é aí que a gente vai falar sobre a depressão da Nancy, que vem nas nuances do episódio. A primeira coisa, né, é justamente esse fator dela não ter chorado na morte da filha, mas a gente pode observar outros aspectos da personagem ao longo dos episódios também. Ela não consegue dormir, e ele até justifica, né, falando que ela não dormia há mais de um ano direito e que isso provavelmente faria com que ela visse essas coisas, mas a gente não pode esquecer, né, que o próprio Sr. Greaves, quando tem a discussão com ela, ele fala que as pessoas veem o que elas querem ver, então a Nancy ela precisava daquilo para ela ter a sua própria aceitação, e a gente vê também que ela não tá comendo direito. Em certo momento do filme, o marido fala que ele fez um sanduíche para ela, pergunta se ela gostou e ela mente, fala que tava muito gostoso, mas ela só deu uma mordida e não conseguiu comer muito mais. Só que é muito interessante a gente ver que conforme ela vai se envolvendo, mais sentimental ela vai ficando, a ponto até mesmo de chorar ali pela morte do pássaro. Tá certo que assim, gente, eu também super choraria, mas eu tô falando com relação à construção aqui da personagem, como ela vai ficando muito mais sensível, ou até mesmo naquele momento da banheira, que ela tá chorando ali, e é aí que ele começa a não entender, né,
como que ela tava tão envolvida com as coisas da casa e chorando por coisas aparentemente anormais, né? E não ter chorado com a própria filha. E ela mesma não conseguia falar que amava ele. Então a gente vê uma falta de sentimento aí também. Por mais que a gente veja que essa energia do casal é muito fofa, né? Eu particularmente gostei muito de ver os momentos deles. Até em momentos que o marido tenta algo ali com ela, ela fala que ela não vê propósito, porque afinal de contas, né, dentro do envolvimento deles, eles tiveram uma filha e deu no que deu. E tem um outro aspecto também que vai ser extremamente importante para o episódio, é quando ela fala sobre a relação dela com os pássaros. Por que ela gostava tanto dos pássaros? E ela fala que era sobre esse senso de liberdade. E ela até mesmo complementa falando, quem não queria dar uma escapada da terra, ou seja, também trazendo esse sentimento de não querer estar ali, de querer fugir, de querer essa liberdade. E lá na casa, né, tinha aquele pano que ela até fala, é curioso, é justo o que eu falo sobre os pássaros, e ainda mais ser aqueles pássaros especificamente. E outro aspecto que é interessante, que traz essa crescente também do sentimento dela, é que conforme ela vai se envolvendo, os fantasmas eles vão tomando forma. Então inicialmente começa com barulho, depois com algo muito de sopetão, depois uma silhueta, e aí de fato ela vê a forma deles, ela consegue ver inclusive o ciclo do que aconteceu ali. E quando esse ciclo ele fica completo, é quando ela tem a passagem do luto dela, é quando ela fala que ela estava se sentindo perdida, que ela amava ele, ela pede desculpas por tudo, por todo afastamento, e que ela finalmente quer conversar sobre a Ava, a filha deles. E além disso tudo, né, o episódio ele também faz esse paralelo junto com a relação dos pássaros, tanto nessa questão da liberdade, mas também com relação aos murmúrios, porque quando eles estão na observação ali na casa, eles reparam que os pássaros eles acabam ficando ali no sótão, só que eles até tentam achar no livro, né, falam que isso não é muito comum, que eles não sabiam disso. É lógico, a gente também tá falando de um contexto dos anos 50, né, então tinham menos informações, inclusive o próprio episódio, ele acaba tendo um contexto um pouco mais aterrorizante, até porque por situar nos anos 50, eles acabam utilizando equipamentos mais antigos, que é inclusive o que capta o som inicial ali da criança, né, falando que tava com frio, que a mãe tava brava, principalmente nas cenas do sótão. Eu preciso dizer pra vocês, gente, eu fiquei apavorada na primeira vez que eu assisti esse episódio, mas quando ela faz o estudo e eles estão ali no sótão, tem 2 momentos que eles aparecem, e esses momentos geralmente são momentos muito decisivos aí para pontos de virada dela, para pontos de virada do seu luto, e que pra mim faz um paralelo direto com o que o Del Toro introduz no início do episódio, mostrando que eram momentos que tiravam um pouco dessa angústia, tanto que eles retornam. Ela até em certo momento chega a falar, né, é como se a casa atraísse eles. E esse primeiro momento dos pássaros é exatamente quando ela começa a ficar mais sensível, né? E depois, quando eles retornam, né, no segundo momento, é quando ela tem esse ciclo completo, que ela consegue ver. Então é como se suas preces fossem ouvidas quando ela acreditava que tudo estava perdido. Então assim, gente, é muito interessante como eles trazem diversos significados aí para a história, tanto na simbologia do que é um murmúrio, seja no pássaro, seja na sua prece, seja nos pássaros aliviando suas angústias. A gente tem uma cena literal ali, né, quando eles voam no entorno dela, e é inclusive o momento depois que ela liga pro marido e fala que ela estava se sentindo perdida, ela consegue abrir sobre seus sentimentos, né, pedir desculpas, falar agora de fato que amava ele e que finalmente estava pronta para conversar sobre a sua filha, sobre a morte e seguir em frente, né, diferente da história trágica da casa, em que aquela mulher não conseguiu seguir em frente com a sua perda, com a sua depressão, aqui a gente vê uma analogia clara à sua superação, tanto na sua questão sentimental, de como ela vai se envolvendo, até mesmo num choro que parece bobo, e aqui demonstra ela voltando a sentir. Ou seja, como toda a alegoria do episódio, conforme ela acredita, os fantasmas vão tomando forma, e conforme ela aceita, fica mais fácil de seguir em frente. E é isso que a gente vê, o murmúrio dos pássaros sobre ela, o murmúrio da sua angústia, o murmúrio da sua prece, todos os significados aí. Sério, belíssimo, belíssimo de como eles trouxeram toda a relação da profissão, do sentimento. É um episódio extremamente intenso, extremamente lindo e eu diria até mesmo poético. Esse foi um episódio que ele me lembrou muito a forma que o Mike Flanagan faz as suas obras, porque, lógico, tem todo um contexto de casa, tem espíritos, mas
que fazem uma alegoria sentimental, então me remeteu bastante à Mansão Bly. É lógico, a gente tá falando de um contexto que é muito menor e eu sinto que esse episódio, ele fecha com chave de ouro a temporada, que foi bastante mediana, né? Porque como eu tinha falado na minha análise sem spoilers, da temporada como um todo tiveram realmente 3 episódios que eu gostei muito, que foi o 5, o 4 e esse 8º episódio, que disparado foi o meu favorito. Eu me emocionei vendo mais de uma vez o episódio, porque eu acho que ele tem uma carga, uma potência emocional muito grande, mas de uma forma geral a temporada, o restante foram bem medianas as histórias, né? E algumas bem doidas também. Então eu sinto que esse episódio ele contempla muito bem o terror e é um terror que eu particularmente gosto muito de assistir. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, qual que foi a sua interpretação e qual outro detalhe você reparou que eu não falei aqui. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!